Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro e estamos dando início a mais um encontro do Grupo Aulas da Vida, com as transmissões sendo feitas pela Rádio e TV SEAC de Bauru. No mês de julho, continuamos a falar sobre os cuidados com o meio ambiente, destacando a relação dos homens com os animais e a importância da preservação dos seres vivos para o meio ambiente e para o planeta Terra. Os animais nos acompanham em nossa jornada evolutiva e devemos ter um olhar mais cuidadoso sobre as nossas atitudes em relação a eles. Os animais e os demais seres vivos compartilham conosco o mundo em que vivemos. Hoje, vamos falar sobre os laços de família, de animais e de seres humanos. Mas antes, vamos fazer uma pequena prece, pedindo as bênçãos de Deus e dos bons espíritos. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos todos juntos para mais uma vez podermos falar sobre o Evangelho de Jesus e aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Que os lares das pessoas que nos ouvem nesse momento possam se encher de luz, trazendo harmonia, equilíbrio e saúde para todos. Que possamos contar com a presença dos bons espíritos para nos auxiliar nos estudos de hoje. Que as bênçãos de Deus possam estar conosco, nos fortalecendo e inspirando boas atitudes e decisões. Que assim seja. O tema de hoje é laços de família, de animais e de seres humanos. Para falar sobre laços de família, vamos começar o estudo de hoje com um trecho do Evangelho que está em Marcos, capítulo 3, versículo 31 a 35. Diz o seguinte: Jesus e os apóstolos estavam viajando, ensinando e curando as pessoas. Para evitar problemas com a multidão que o seguia e para algumas pessoas que diziam que ele estava fora de si, que ele falava coisas que não faziam sentido, que ele deveria estar louco, Jesus e esse grupo de apóstolos foram para uma casa. Os escribas que também estavam acompanhando diziam que Jesus estava possuído pelo demônio. Mesmo assim, muitas pessoas apareceram para ouvir as palavras do Mestre. Enquanto Jesus pregava, as pessoas anunciaram que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora e o chamavam. Jesus então pergunta: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados próximos a ele, Jesus diz: eis aqui minha mãe e os meus irmãos. Portanto, qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Pode parecer estranho que Jesus não tenha sido amoroso com a sua mãe e os seus irmãos, convidando-os para irem ao seu encontro de imediato. Mas se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, aprenderemos que Jesus aproveitou a oportunidade para nos ensinar sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os irmãos de Jesus não tinham muita simpatia pelo Mestre. Eram espíritos pouco evoluídos que não compreendiam a sua missão. A conduta de Jesus lhes parecia estranha, bizarra, e seus ensinamentos não os haviam tocado. Parecia que os irmãos de Jesus compartilhavam do mesmo estranhamento e das mesmas desconfianças que os inimigos de Jesus possuíam. E eles não acreditavam em Jesus. Diante disso, podemos compreender que existem os laços de sangue, ou seja, os vínculos que existem entre as pessoas que são estabelecidos pelo nascimento em uma mesma família, mas que não estabelecem necessariamente laços entre os espíritos. Podemos compartilhar o mesmo DNA porque o corpo procede do corpo. Mas a alma foi criada por Deus e cada um de nós está num estágio evolutivo diferente. Esse é o caso de Jesus e seus irmãos.
Jesus, o espírito mais evoluído que veio à Terra, e os irmãos de Jesus, que provavelmente ainda estavam trilhando os primeiros passos da evolução. Então a diferença entre eles era muito grande. Nós podemos ter convivido com outras pessoas em outras encarnações, e esses espíritos com quem nós já convivemos são espíritos que nós gostamos, temos simpatia. São os chamados espíritos simpáticos. São pessoas que conservam os laços de amor e de afeto na vida atual. Nós também podemos ter vivido em vidas anteriores com pessoas que chegaram pela primeira vez na nossa vida, das quais nós não temos um link, uma ligação afetiva, nenhuma proximidade. São os chamados espíritos indiferentes. Mas também existem aqueles que nós já convivemos em vidas anteriores e dos quais nós fomos inimigos e que nós não compartilhamos nenhum tipo de afeto. São os espíritos antipáticos, são as pessoas que hoje nós compartilhamos os laços de família para superar as nossas diferenças e divergências e enxergar o outro lado que essas pessoas possuem. Então, nós podemos reencarnar junto de pessoas que são simpáticas a nós, ou que são indiferentes a nós, ou que não têm nenhum tipo de simpatia por nós. Qualquer que seja a situação, estamos reunidos sob o mesmo lar, espíritos em trajetórias diferentes, mas que estão buscando a mesma coisa, que é evoluir e resolver as pendências que já vivemos em vidas anteriores. Por isso, a família é o primeiro núcleo onde colocamos em prática o amor, o respeito, a tolerância, a compreensão, a caridade e tantas outras virtudes. Na convivência com as outras pessoas, nós aprimoramos e exercitamos as nossas qualidades. Mas também podemos exercitar as nossas imperfeições. Podemos conservar mágoas e repelir a oportunidade de perdoar e seguir em frente. Perdoar é não sentir ódio, é não desejar o mal das outras pessoas. E muitas vezes nós nem percebemos o quanto estamos ressentidos com as outras pessoas e quanto mal nós podemos fazer para as outras pessoas. Vemos por aí tantos pais que não aceitam os filhos, irmãos que não se suportam, parentes que só brigam. Os pais devem ajudar os filhos no seu desenvolvimento intelectual e moral, para fazê-los progredir. Essa é a missão dos pais aqui na Terra. E só o Espiritismo para explicar por que pais odeiam os próprios filhos ou por que os filhos cometem atrocidades contra os próprios pais. Vemos todos os dias, nos noticiários, na televisão, pais que abandonam os filhos, que desprezam, que cometem atrocidades. Vemos também filhos que, por ganância, por desejo de herança ou por sentimentos de ódio, de mágoa, de vingança ou até mesmo de desprezo, têm tantos sentimentos conflituosos contra os seus pais e também cometem coisas que nos deixam estarrecidos. Então, se não fosse o Espiritismo nos dar luz sobre essas relações, nós não poderíamos entender como pessoas que possuem vínculos tão próximos, que convivem tão intensamente, têm sentimentos tão diferentes e deveriam se amar e se respeitar. Os verdadeiros laços de família são os de simpatia e comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Esses laços de simpatia e comunhão de pensamentos
deveria facilitar a convivência entre as pessoas. Muitas vezes nós temos amigos que são mais irmãos do que os nossos próprios irmãos consanguíneos. Podemos ser irmãos pelo Espírito mais do que pelos laços de sangue. Há, portanto, duas espécies de família: as famílias pelos laços corporais e as famílias pelos laços espirituais. Jesus, que já sabia disso, alertou as pessoas: quem são meus irmãos? Quem são as minhas irmãs? Porque ele sabia que os laços corporais são frágeis e duram pouco tempo. Os laços espirituais são duráveis e se fortalecem. Então, quando Jesus pergunta quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele nos faz essa pergunta justamente para que a gente comece a pensar e a refletir. Quem é que está do nosso lado nos momentos difíceis? Quem é que está pronto para nos auxiliar e nos apoiar? Quem tem por nós afeição, respeito e amor? E Jesus ainda diz: qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Jesus traz uma nova compreensão do que é ser família. Jesus estava desprezando a sua mãe e os seus irmãos? Claro que não. Jesus queria apenas enfatizar que o que nos torna de fato filhos de Deus e, portanto, irmãos, não são os laços de sangue, mas os laços de amor e respeito que devem existir entre as pessoas. Nas palavras do Mestre, todo aquele que fizer a vontade de Deus, ou seja, respeitar e colocar em prática as suas leis, pode ser considerado como meu irmão e minha irmã e minha mãe. E qual é a vontade de Deus? Que façamos o nosso melhor sempre que tivermos a oportunidade. Que façamos ao próximo tudo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Esses são os dois grandes mandamentos que Jesus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus, então, nos pede para exercitar esse amor. E aonde que esse amor é mais necessário? Na família. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, os Espíritos explicam que amar ao próximo é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não existe guia mais seguro do que devemos fazer aos outros. Devemos fazer para o outro exatamente aquilo que queremos que nos seja feito. E quem são as primeiras a quem devemos aplicar essa regra? A nossa família. É na família que convivemos mais intensamente com as pessoas, com quem trocamos sentimentos, trocamos segredos, trocamos informações, que, de fato, conhecemos em todos os aspectos. Na família, nós temos a oportunidade de conhecer as várias faces que compõem o ser humano, na sua individualidade. Por isso que nós devemos aplicar essa regra de amar ao próximo de forma mais completa, seguir essa regra e esse exemplo que Jesus nos deixou, e estender essa regra para as outras pessoas, nos outros círculos de convivência, para os nossos colegas, para os nossos amigos, para as pessoas que nós encontramos pela vida. Todas as pessoas são iguais perante Deus e foram criadas por Deus. E deveríamos pensar que todos são nossos companheiros de jornada evolutiva, que todos somos irmãos. Quando os homens adotarem essa regra máxima para suas vidas, o planeta vai se transformar em um lugar mais feliz para se viver. Os Espíritos nos ensinam que quando os homens adotarem essa regra de conduta como base para suas vidas e para suas instituições,
os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não haverá mais ódios, não haverá mais divergências, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Ou seja, seremos bons uns para com os outros. Para que a Terra então se torne um paraíso, depende apenas de nós, dessa mudança de comportamento que se espera de nós. Mas, além das outras pessoas, nós também devemos estender essa regra de ouro para os outros seres que nos acompanham na jornada evolutiva, que são os animais, os nossos irmãos menores, que nós, durante esse mês, nós tanto falamos sobre eles. Eles também merecem esse mesmo tratamento. Devemos ter para com eles a mesma bondade, devotamento, respeito e cuidado que gostaríamos que nos fossem dados. Devemos lembrar também que todo o mal que nós fizermos a esses pequeninos também nos será cobrado. Segundo a instrução dos Espíritos, o amor resume a doutrina de Jesus, visto que é o sentimento maior por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Devemos, então, amar os animais, cuidar para que não sofram, para que possamos viver em equilíbrio e em harmonia. Seres humanos e os animais deveriam conviver em paz. Mas e os laços de família entre os animais? Por que eles parecem ser tão curtos? Na nossa família, a convivência é sempre durante um período maior de tempo. E na família dos animais, essa convivência, esse núcleo familiar, ele é de pouco tempo, é uma convivência bem curta. Na questão 773, Kardec pergunta: por que entre os animais, pais e filhos deixam de se reconhecer quando os últimos não precisam mais de cuidados? Ou seja, quando os filhos não precisam mais de cuidados. Porque o papai animal, quando cuida do filhinho animal, cuida só durante um pouco tempo e depois que esse já não precisa de mais cuidados, já não convivem mais. E aí os espíritos nos respondem: os animais vivem a vida material e não a moral. O que isso significa, viver a vida material? Que eles estão focados na sobrevivência, que eles têm como prioridade sobreviver, e não a parte moral, porque a parte moral já cabe ao homem. O homem está aqui na Terra para evoluir moralmente. E os espíritos continuam explicando. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação, ou seja, fazer com que esses filhos sobrevivam, desde o momento em que dão à luz. Então, a partir do momento que a mamãe animal dá à luz ao seu filhinho, ela faz de tudo para garantir a sua sobrevivência e o seu bem-estar. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. Ou seja, a mamãe animal, assim que ela concluiu a sua tarefa, já cumpriu a sua parte, já fez com que esse pequenino sobrevivesse e continuasse seguindo em frente, ela vai dar continuidade à sua vida e vai começar todo esse ciclo novamente. Então vai se reproduzir novamente, vai ter novos filhinhos e vai garantir a perpetuação da espécie. Então vai garantir a sobrevivência da espécie e então vai se encarregar de garantir a própria sobrevivência e dos próximos filhotes que esse casal de animais vai reproduzir. Então é por isso que os espíritos nos explicam que a relação entre pais e filhos na questão animal, no reino animal, ele é mais curto porque tem um outro enfoque, tem uma outra
um outro direcionamento. Já nós, seres humanos, nós temos que garantir a sobrevivência dos nossos filhos, mas também cuidar para que eles se desenvolvam intelectualmente e moralmente, como a gente já falou lá atrás. Então, a missão do ser humano é diferente da missão dos animais. Kardec continua investigando o assunto e faz a seguinte pergunta: há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais do que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. O que devemos pensar sobre isso? Será que os laços de família são uma lei natural? Os espíritos nos dizem que o homem tem um destino diferente dos animais. Então, que a gente não deve querer se comparar e ter uma relação igual que os animais têm com os seus filhotes, porque nós temos uma relação diferente. A nossa relação vai muito além dos cuidados das necessidades físicas. Nós temos que garantir que os nossos filhos tenham também o progresso moral e intelectual. Então, a nossa missão é muito mais abrangente do que a missão dos animais. Então, os laços que nós temos na família não são apenas o laço do cuidado e da preservação. Nós também temos os laços sociais. E essa missão, esses laços, são uma lei de Deus, porque Deus assim o quis. Então, Deus quis que os homens aprendessem a se amar e como irmãos, que um cuidasse do outro, que o mais forte protegesse o mais fraco, que o mais inteligente auxiliasse o que tem mais dificuldades. Então, nós temos papéis diferentes nas relações familiares. Então, os espíritos nos explicam que os vínculos sociais são, né, as ligações familiares, os laços familiares, são o primeiro núcleo, o primeiro espaço de aprendizado para que nós possamos organizar a nossa sociedade. Então, é uma preparação para a vida social. Então, quando as famílias são melhores, mais ajustadas, mais equilibradas, elas estabelecem parâmetros para como deve ser a nossa sociedade. A família é onde ensaiamos e aprendemos a viver em sociedade. Por isso que ela é tão importante para o nosso progresso. E, dando continuidade ainda sobre esses estudos sobre os laços familiares, Kardec pergunta lá na questão 696: o que aconteceria se o casamento fosse abolido da sociedade humana? E os espíritos nos dizem que seria o retorno à vida animal, que a gente iria então regredir. O casamento, ele é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal. Na família, um ajuda ao outro, um apoia ao outro. Existe reciprocidade e concordância de ideias, obrigações e interesses. Então, nós podemos observar que na família nós estamos exercitando a todo momento qualidades e nos aperfeiçoando em virtudes que vão ser úteis para a nossa sociedade. Então, se nós quisermos que todo o coletivo progrida, nós temos que começar enquanto indivíduos e enquanto núcleo familiar. Uma outra questão, que é 775, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, se a família, então, deixasse de existir? E a resposta dos espíritos é: um aumento do egoísmo. O que acontece se aumentar o egoísmo em nossa sociedade?
Nós sabemos que o egoísmo ele é um dos grandes obstáculos ao progresso moral e é uma verdadeira chaga da sociedade, consome e destrói a sociedade. Na questão 913 e seguintes, né, nós aprendemos que o egoísmo é a fonte da maioria dos vícios e imperfeições. O egoísmo ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Portanto, o egoísmo é altamente nocivo e prejudicial para a nossa evolução, principalmente a nossa evolução moral. Então, o egoísmo só vai desaparecer da nossa sociedade à medida que os homens entenderem e se esclarecerem sobre as questões espirituais e derem menos importância às coisas materiais. E isso depende da educação. E não da educação formal que é dada nas escolas, não é a instrução intelectual, mas é a educação que é dada em casa. Os homens precisam ser instruídos sobre os verdadeiros valores para viver em sociedade. É na família que a gente aprende a educação no sentido de respeitar as pessoas, dizer bom dia, boa tarde, por favor, a respeitar o tempo do outro, a conviver com o outro de maneira pacífica. É dessa educação que nós estamos falando. Se nós quisermos destruir o egoísmo, nós temos que começar a ensinar aos nossos filhos para que eles sejam mais fraternos, amorosos e que tenham e exercitem as suas qualidades em relação uns aos outros. Se hoje nós estamos saindo por aí brigando com todo mundo, dizendo nossa, ninguém respeita ninguém, é porque dentro das famílias não foi ensinado o respeito. Lá vai ser um reflexo do que nós estamos fazendo com as pessoas que estão à nossa volta. Então, quando nós dizemos o mundo está cada vez pior, é porque nós não estamos investindo nas nossas relações mais próximas. Nós não estamos fazendo o papel que nós deveríamos fazer. Então, nós não devemos culpar que o mundo está cada vez pior. Nós devemos pensar o que é que eu estou fazendo para ser uma pessoa melhor. Qual o meio de se destruir o egoísmo? Os espíritos nos ensinam que o egoísmo é uma das imperfeições humanas mais difíceis de se desenraizar, de ser exterminada, de ser resolvida, por conta da influência que a matéria exerce sobre nós. No nosso instinto de conservação, no nosso desejo de sobreviver, nós temos a tendência de querer tudo para nós mesmos. Quando o indivíduo percebe que os outros estão pensando apenas em si mesmos e não estão pensando e não estão ligando para os outros, o indivíduo é levado a pensar mais em si mesmo. Então, o egoísmo ele é contagioso. Nós influenciamos as pessoas a serem egoístas quando nós temos comportamentos que são considerados egoístas. Então, somente a caridade e a fraternidade levarão o homem a modificar as suas instituições sociais e o comportamento da população. Somente quando a gente tiver essa influência de comportamento, esse exemplo de desapego, é que nós vamos fazer com que as outras pessoas acordem para o desejo de mudança. É pelo exemplo e pela compreensão sobre a vida espiritual que nós vamos fazer com que a sociedade avance, que nós vamos fazer com que a humanidade se modifique. E em relação aos nossos
companheiros de jornadas que são os animais. Quais são os exemplos e atitudes que nós temos em relação a eles? Como está a nossa convivência com eles? Bom, aqui em Bauru, para vocês terem uma ideia, saiu uma reportagem agora nos jornais falando que só nos primeiros 6 meses de 2023, nos primeiros 6 meses desse ano, a Prefeitura recebeu 568 denúncias de maus tratos contra animais. Uma média de mais ou menos 3 denúncias por dia, segundo os dados divulgados pela Secretaria do Meio Ambiente. Então, desse total de 568, quase 600 casos, nós temos que foram apuradas apenas 186 denúncias. Então, de quase 600 denúncias, só 200, ou seja, um terço, foram atendidas. E dessas denúncias que foram atendidas, nós temos que 119 casos foram considerados improcedentes, ou seja, que não houve maus tratos. Mas 67 casos foram considerados procedentes, ou seja, quase 70 animais foram vítimas de maus tratos durante esse período de 6 meses de levantamento. Eu considero que é um grande número, se nós pensarmos que apenas um terço dos casos foram atendidos, um terço das denúncias foram atendidas e que, se nós pensarmos aí que nem todos os casos são denunciados, então nós podemos triplicar esse número. Então, de 70 animais, nós podemos colocar para mais de 200 animais em 6 meses que sofreram algum tipo de maus tratos. Mas vamos considerar apenas esses 70 animais. Ainda assim, são vários animais que estão sofrendo todo tipo de violência. Porque os casos de maus tratos se referem desde uma coleira que está apertando o pescoço, ou de uma guia que está muito curto, que não tem espaço, ou o animal não possui um espaço para tomar sol, ou não tem água e alimentos o suficientes para sobreviver, até casos mais graves em que existe a violência física e a violência sexual. Então, nós deveríamos respeitar os animais. Não deveria existir nenhum caso de violência contra os animais. Existem punições. Elas não inibem as agressões. O crime de maus tratos pode ter pena de 2 a 5 anos de prisão, pode ter multa de R$ 200 a R$ 200.000, pode ter a proibição da guarda e da posse de animais. No caso da morte de um animal, essa pena pode ser triplicada, Ela pode ser aumentada de 1/3 a 1/6. Então, as leis existem. Existem as punições, existem campanhas educativas. O que falta é a elevação moral das pessoas. Falta a compreensão de que somos todos criados por Deus e merecemos viver em harmonia nesse planeta. A evolução moral do homem é o que falta para uma convivência mais fraterna. Diferente de nós, os animais possuem apenas um instinto. Eles estão utilizando o seu instinto, que é uma espécie de inteligência rudimentar, para garantir a sua sobrevivência e conservação. Já o homem possui uma inteligência superior e o livre-arbítrio. O homem sabe o que está fazendo, tem consciência do bem e do mal, sabe quando é desrespeitoso e está em falta com as leis divinas. Se nós formos procurar estudar um pouquinho mais sobre essas diferenças entre os animais, o seu instinto e a sua inteligência, nós vamos lá nas questões 71 a 75 e vamos entender que o homem tem responsabilidade de cuidar da natureza
e de todos aqueles que estão abaixo de si na linha evolutiva. Então, os animais e todos os seres vivos, as plantas, tudo que nos cerca no meio ambiente, não foi criado para que o homem destruísse e utilizasse de maneira irresponsável. Muito pelo contrário, tudo isso nos é oferecido para que o homem exercite a sua inteligência superior na conservação e nos cuidados com os bens que nos foram dados por Deus. Então, o homem deve utilizar o seu instinto e a sua inteligência para conduzir ao bem, à prática do bem. O homem deve usar da sua inteligência para que o mundo progrida, para que ninguém seja ameaçado. E ninguém inclui também os animais e o meio ambiente. Então, a nossa inteligência seria um guia infalível para a prática do bem se nós não fôssemos enganados pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Então, o homem, se achando superior aos animais, acaba por agredi-los, por fazer com que eles passem por dificuldades que não deveriam. O homem acaba exterminando e colocando em risco a vida dos animais por se achar superior a eles e por ser indiferente ao seu sofrimento e à sua dor. Enquanto o homem não buscar se modificar e fazer uma mudança de hábitos e atitudes, os animais continuam ameaçados e correndo risco de desaparecerem da face da terra. A extinção dos animais é movida pela ganância e pelo egoísmo do ser humano, que não põe limites nos seus desejos. O homem fala, eu quero viver nessa área, e destrói tudo, contamina tudo, não se preocupa em preservar nenhum tipo de recurso. E nós podemos fazer mais, nós podemos fazer diferente. Basta lembrar que nós temos uma missão, a missão do homem de bem na Terra, que é respeitar os seus semelhantes nos seus direitos e fazer tudo aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Então, nós temos que lembrar que a missão do homem de bem é respeitar nos seus semelhantes todos os seus direitos decorrentes das leis da natureza, como gostaria que respeitasse nos seus direitos. O objetivo do homem deve ser destruir o egoísmo e desenvolver a caridade, para assegurar a sua felicidade nesse mundo, tanto agora, na vida atual, quanto na vida futura. Nós mesmos iremos herdar o planeta Terra. Se nós deixarmos um planeta destruído, contaminado, prejudicado, nós mesmos iremos receber esse planeta para a nossa vida futura. Então, se nós usarmos um pouco de bom senso, nós vamos deixar um mundo melhor para que nós possamos herdar um mundo melhor. A doutrina sempre nos convida a refletir sobre a nossa vida e a maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas, com os animais, com as plantas, com o meio ambiente. A doutrina espírita nos inspira a cuidar da natureza e das criações divinas. E os espíritos nos lembram que somos todos convidados para contribuir para a evolução do planeta. A natureza não foi criada como um paraíso para o nosso desfrute. Nós temos responsabilidade de cuidar dos bens terrenos que nos foram confiados. Nós temos então que pedir a Deus que nos ajude a nos tornarmos pessoas melhores,
que tenhamos consciência do nosso papel aqui na Terra como auxiliares de Deus para ajudar no progresso de todos. Vamos pedir então a Deus que nos ampare nessa missão e nos ajude. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.